em que nós aprendemos todo o processo da salvação do novo. Coisa que mais faz a gente ficar feliz, não há pagamento melhor para o pregador do que ele saber que ele foi usado por Deus em abençoar algumas pessoas. Você às vezes, como pastor, recebe pessoas em que você começa a conversar, você tem até pena, diz, mas como uma pessoa chegou a um grau de destruição, às vezes passando falta de alimentação, outras vezes com muito dinheiro, com muita alimentação, mas uma vida moral e espiritual completamente arrasada. Então você vai dando a palavra de Deus, vai ensinando, a pessoa vai se levantando e depois torna-se uma pessoa vitoriosa, um líder, uma pessoa que aponta o caminho para outra e você olha assim, Deus, muito obrigado, porque realmente valeu a pena. Então vamos entrar na lição sobre o batismo nas águas. Eu coloquei aqui na nossa lição algumas partes em que eu selecionei. Por exemplo, o que é o batismo nas águas? É bom a gente saber, né? O que significa o batismo nas águas? Bom, a palavra batismo, ela tem uma origem grega. Baptismo ou baptisma. Baptismos você encontra no dicionário Aurélio e baptisma você encontra no dicionário americano. Há pessoas que usam também a palavra batizei. Mas todas elas significam a mesma coisa e significam essencialmente mergulho ou imersão. No grego em que a Bíblia foi escrito koiné, quando se falava em batismo, se tinha uma ideia de mergulho, de imersão, quer dizer, a pessoa está submersa em água ou ser submersa. Algumas igrejas protestantes, hoje, bem como a Igreja Católica, usam outras formas de batismo. Entretanto, a igreja primitiva batizava imergindo a pessoa na água. Disse, eu não sei se é verdade, que no Vaticano até hoje há um tanque, onde até o ano 1200 as pessoas eram batizadas nas águas. Bom, para que você entenda mais o que é o batismo, deixa eu falar sobre o batismo como uma ordenança dada pelo Senhor Jesus. Está em Mateus 28:19. O próprio Senhor Jesus falou da seguinte maneira. Mateus 28, versículo 19. E, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui nós temos uma ordenança de Jesus. Foi ordem dele, e se eu tenho que ensinar as nações, eu tenho que também batizar aqueles que recebem o ensinamento, que se convertem, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma controvérsia por esse mundo afora, que o batismo deve ser feito somente em nome de Jesus. Há uma pequena corrente no meio evangélico que prega dessa maneira. Então eles vão para o livro de Atos e diz aqui alguns textos que os discípulos batizavam em nome de Jesus.
Eu acho que o registro no livro de Atos significa que eles batizavam na ordem de Jesus e não usando como fórmula, em o nome de Jesus eu te batizo. Mas essas pessoas teimam em falar dessa maneira e brigam. E tem alguns que para eles isso aqui é ponto decidido. Eu não vejo dessa maneira. Ao contrário, eu vejo na Bíblia Sagrada, está aqui claro, eu li que Jesus disse, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles dizem que isso não é nome, que isso é título. Bom, quando eu vou, eu digo Pai. Eu não digo Jeová, Elohim, El Shaddai, eu digo Pai, em nome de Jesus eu vou a ti. E quando eu batizo também eu falo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Suponhamos que os apóstolos tenham mudado a ordem e tenham batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, eu considero que eles erraram. Eu não vou errar. Se está aqui em Mateus, que o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mim acabou e ninguém me convence. Não, mas Pedro batizou. Se realmente Pedro não falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele errou. Eu vou cumprir Jesus. Para mim, Jesus é o meu mestre, é aquele que me dita como é que eu tenho que fazer as coisas. Agora, esses estão completamente errados. Não é tempo aqui de se falar, mas você podia até falar sobre certas pessoas que começaram esse tipo de batismo só em nome de Jesus e como é que eles terminaram a vida. Mas não é o caso nosso aqui. Bom, depois eu quero que você saiba que o batismo, ele faz parte integrante da salvação. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, tem pessoas que acham que o batismo é simplesmente uma obediência, uma ordenança de Jesus. É uma ordenança, é uma obediência, mas aqui Jesus disse o seguinte, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, versículo 15. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, segundo o Senhor Jesus, para a pessoa ser salva, ela tem que crer e ser batizada. Então, o batismo faz parte integrante da salvação. Jesus não disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem crer será salvo. E depois, então, deve ser batizado. Não. O Senhor Jesus foi claro, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado, será salvo. Então, para mim, o batismo, ele é parte integrante da salvação. Bem, missionário Soares, o senhor quer dizer então que o ladrão na cruz, ele não foi batizado? E ele não está salvo? Não, ele não foi batizado. Ele está salvo? Eu creio que está. Não os dois, mas aquele que pediu a Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O outro até gozava Jesus, né? Salvou aos outros, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o chamado bom ladrão repreendeu o outro e foi salvo e foi para o céu sem ser batizado. Isso significa que todos os ladrões do mundo não precisam ser batizados? Não precisam, a menos que eles vão aceitar Jesus e morrer no minuto seguinte. Aí eles não precisam de ser batizados. E tem a terceira parte ainda, em que a importância do batismo é atestada pelo Senhor. É Mateus capítulo 3, versículos 13 ao 15. Vamos ver isso aqui já também na palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 15. Aqui o Senhor Jesus sai da Galileia e vai até o Jordão para que João Batista o batize. João Batista não gostou nada na hora, tentou relutar, não que ele não quisesse batizar Jesus, mas que ele queria ser batizado por Jesus. Está escrito assim, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Saiu lá da Galileia e foi até o Jordão. Você veja a importância que o Senhor Jesus deu ao batismo. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Não vou batizar, só me perdoe, mas eu que preciso, eu careço ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim? Não dá, não vamos fazer isso, eu não vou lhe batizar, tal. E o Senhor Jesus convenceu João. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele o permitiu. Eu acho que nenhum de nós é melhor do que Jesus. Se Jesus, sendo Deus, puro, não tendo pecado, nem o pecado original, apesar de Jesus ser homem, o sangue que ele tinha na veia, onde está a vida,
era o sangue era o sangue do Espírito Santo e não o sangue de José. Então Jesus não tinha pecado. Mas ele, para cumprir toda justiça, teve que passar pelas águas. Ora, irmão, quanto mais nós, minha irmã, quanto mais a senhora e eu, todos nós precisamos passar pelas águas. E nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, bênçãos que recebemos quando obedecemos a Jesus. Por exemplo, quando nós passamos pelas águas, pelo menos 5 bênçãos nós recebemos. Aguenta um pouquinho que eu lhe digo essas bênçãos. Mas nesse texto aqui, nós temos mais algumas informações. Até sobre a maneira como se batiza. É com aspersão, pingo d'água ou é com mergulho? Leia comigo, acompanhe comigo essa leitura. Versículo 16 de João 3. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Entenda bem. Algumas gravuras, desenhos que fizeram de um cidadão e de um outro, dizendo que aquele é João Batista, o outro é Jesus, você vê Jesus no meio da água. E é verdade, ele entrou na água. E você vê aquele que diz que é João Batista com uma cuia derramando água sobre a cabeça do que ele diz que é Jesus. Ora, para se batizar com uma cuia, ninguém precisa entrar na água. O João Batista podia, na beirada do Rio Jordão, meter a cuia lá e derramar água no cidadão. Então estava batizado. Não, mas eles entraram na água. Entraram só por entrar? Você imagina que João tinha milhares de pessoas que iam até ele e batizava. Era um trabalho grande. E ficar principalmente dentro da água para jogar água na cabeça é uma coisa sem significância. Não, o batismo é imersão, é mergulho, o batismo é sepultamento. Jesus saiu da água porque ele entrou na água, logicamente, para ser imergido, para ser mergulhado. Então, o batismo é exatamente por imersão. E diz mais aqui, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui nós temos uma explicação do Espírito Santo que joga por terra o conceito que algumas pessoas têm de Deus. Eu já ouvi falar o seguinte, que Deus, uma hora ele é Pai, uma hora ele é Filho, outra hora ele é Espírito Santo. Mas uma pessoa só. É como se fosse o camaleão que muda de cor. Não, não. O Senhor Deus compõe-se de 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Elas são uno, mas são 3 pessoas. Como é mistério, a gente não entende. Por exemplo, nós somos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. São 3 partes distintas. Não tem nada a ver o corpo com o espírito, ou o espírito com a mente. Agora, no entanto, nós somos uma unidade. Dá mais ou menos para entender. O Senhor Jesus é o Filho, o Espírito Santo é outra pessoa da divindade e Deus Pai é uma outra pessoa. Aqui nós temos Deus Filho sendo batizado, Jesus. Na hora que ele sai das águas, o que acontece? Os céus se abrem para ele. E o Espírito Santo em forma de pomba, o Espírito Santo não é pomba, mas ele veio em forma de pomba, veio e pousou sobre Jesus. Na hora que ele pousou, uma outra pessoa lá no céu falou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você está vendo aqui, claro, que são 3 pessoas distintas. O Pai falou, o Filho estava ali e veio o Espírito Santo. Se Deus é uma pessoa só, então foi um teatro, ele enganou. Não, Deus são 3 pessoas distintas. E o interessante notar é o seguinte, durante todo o período da humanidade, nós tivemos muitas pessoas que sobressaíram no meio da humanidade. Por exemplo, o nosso país é um país jovem, mas nós temos o Alberto Santos Dumont, aquele que inventou o avião e foi o primeiro a voar. O Santos Dumont é um homem que sobressaiu, é um homem inteligente que descobriu algo. Nós temos outros, quando você tira aquela chapa de pulmão chamada biografia, é por causa do médico brasileiro, Manuel de Abreu, que descobriu o raio-x, como é que se tirava aquela chapa ali, tudo bem. Então, uma pessoa que sobressaiu. Na poesia, nós temos o Castro Alves, Manuel Bandeira,
Na literatura temos vários, esportes, tá aí, Garrincha, Pelé e tal, e por aí afora vai. Esses homens, eles sobressaíram no meio do povo brasileiro. O mundo todo também tem os seus heróis, que sobressaíram. Tem países até que estão bastante heróis, gente que fez algo em favor da humanidade. Há pouco tempo, já é falecido agora, esteve aqui no país várias vezes, o Albert Sabin, aquele cidadão que inventou a vacina que libertou as criancinhas da paralisia infantil, que graças a Deus não temos tido registrado um caso nos últimos anos. E quantas crianças no Brasil têm hoje a perna atrofiada ou morreram por causa dessa doença, paralisia infantil. Então, esses homens sobressaíram. Mas dentre os homens que sobressaíram, só um abriu os céus para a humanidade. Os céus se abriram para ele e desde então estão abertos para nós. Através dele, nós vamos à presença de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, então nós vimos agora o que é o batismo, já deu para você entender. Eu espero até que no final, havendo algumas perguntas aqui na minha mente, a gente não tem um programa interativo em que você pode perguntar e eu responder, mas eu posso aqui, dirigido por Deus, até responder algumas perguntas para você. Vamos ver então, pelo menos 5 bênçãos que a Bíblia fala sobre o batismo. A primeira dela, que nós recebemos no batismo, é a circuncisão do coração. Está em Gênesis, capítulo 17, um relato sobre a circuncisão. Nós vamos ver agora o que é a circuncisão. Gênesis 17, versículos 12, 13 e 14. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que for da tua semente. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por dinheiro. Estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então é o seguinte: no passado, para uma pessoa pertencer ao povo de Deus, ser da família do povo de Deus, ele tinha que ser circuncidado. Só os homens. A circuncisão era masculina. Circuncisão é o seguinte: no órgão genital do menino com 8 dias de nascido, o sacerdote cortava aquela pele em volta da cabecinha do órgão genital, mais ou menos como o médico faz a operação de fimose. Só os meninos. O que é que servia isso? Era a marca que aquela pessoa era do povo de Deus. Por exemplo, numa guerra, prendiam-se várias pessoas e queria saber quem era judeu ou não. Tinha que reparar no órgão genital. Se tivesse a marca, era judeu. Não tendo, não era. A circuncisão hoje, ela é feita tanto no homem como na mulher, não mais no físico, e sim no espírito, no coração. Na batalha espiritual, o anjo olha, o demônio olha e sabe quem é de Deus e quem não é. Através da marca, não no físico, mas no espírito. Então, circuncisão é uma marca que se dava naquela época nos homens e hoje nos homens, nas mulheres, no espírito. Existe por esse mundo afora alguns povos que praticam a circuncisão feminina. Na minha revista Carta Viva de novembro de 94, eu falo sobre esse fato. Os muçulmanos na África, no Oriente Médio e também os cristãos cóptas acham que tem que circuncidar a mulher. Eles vão no órgão genital da menina quando nasce, no clitóris ou clítoris, depende da pronúncia, e cortam fora. Então, porque para a mulher não ter a plena realização sexual. Eles acham que aquilo ali é pecaminoso e que a mulher não passa mais do que um objeto sexual para o homem usar, impedindo ela de se realizar plenamente. É uma maldade, mas se faz isso ainda hoje. Há governos que estão em campanhas sérias para poder acabar com isso. Em alguns países acabou, por exemplo, na Guiné-Bissau, não se faz mais a circuncisão feminina no meio dos animistas e das pessoas educadas, mas os muçulmanos continuam fazendo. E há países que até os cristãos cóptas também fazem, que é uma verdadeira maldade. Há casos, por exemplo, na Guiné-Bissau, se faz entre os 8 e 10 anos, faz até uma festa. E o médico vem sem anestesia, a menina tem que mostrar
que ela quer realmente. A seco é cortada aquela parte dela, a parte que excita, para ela poder não ter prazer. Então ela é recebida como mulher direita no seio das outras mulheres. Coisa triste, né? Acontece isso. Em lugares pobres, lá na África e no Oriente Médio, que faz quando nasce, não é o médico que faz, é a própria parteira ou então o barbeiro da cidade. Ele vem com a navalha e decepa. Não tem nada a ver com o mandamento bíblico do passado, que nem é mandamento para hoje. Hoje a circuncisão é feita no espírito, tanto do homem quanto da mulher. Agora vamos ver na Bíblia onde fala sobre a circuncisão. Colossenses 2, versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele fala o seguinte: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojamento do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então, a circuncisão hoje é feita por próprio Cristo, não é feita pela mão do homem, no despojamento do corpo da carne. E Romanos 2,29 também fala sobre essa parte. O próprio apóstolo Paulo fala sobre a circuncisão, 2,29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens de Deus. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela tem que ser mergulhada nas águas, batizada, imergida, para que no espírito o Senhor Deus venha e dá uma marca. Ele marca a pessoa como pertencente a Ele. No novo nascimento, quando se aceita Jesus, o nosso espírito, ele não é curado, transformado, nem melhorado. Ele é recriado, ele é refeito. Esse espírito refeito precisa ter essa marca de que é propriedade de Deus, que ali o inimigo não pode pôr a mão. E olha, tendo a marca de Deus, o inimigo respeita. Ele vem, olha e sabe que não pode tocar, porque esse é propriedade de Deus. Bom, então vimos a circuncisão, a obediência. Essa obediência do batismo que nos traz a circuncisão. Vamos ver agora, nós lemos por alto, mas vamos estudar agora, o despojamento do corpo da carne. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Aqui, lendo, já acabamos de ler, mas vamos repetir, diz assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão, não feita por mão, no despojamento do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Quando nós passamos pelas águas, o nosso espírito, ele tem o despojamento do corpo da carne. Entenda bem, a gente nasce nesse mundo com uma inclinação, o espírito humano, natural para a carne. Nós gostamos de ouvir o que não presta, de ver o que não convém, até de falar daquilo que não se deve falar. Mesmo numa reunião de família, estamos reunidos e logo aparece alguém para criticar um membro da família ausente e começa todo mundo a falar. Às vezes a gente gosta de uma coisa mais apimentada. Quando nós passamos pelas águas, esse corpo da carne, essa inclinação, nós somos despojados dela. Poxa, missionário, eu preciso se batismo, mas todo mundo precisa. Poxa, o cidadão é um santo de Deus, não fala mal de ninguém, é uma pessoa limpa, porque ela foi despojada do corpo da carne. Mas eu conheço certos cristãos que não tem diferença nenhuma dos incrédulos, não foram despojados do corpo da carne. É a segunda bênção. Nós temos também a terceira bênção, que é o despojamento do corpo do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Aqui está escrito da seguinte maneira: fala sobre o despojamento do corpo do pecado. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Entenda o seguinte: o pecado, o corpo do pecado é um passo além do corpo da carne. Já é o próprio estado do pecado no qual nós estamos vivendo. Quando nós somos batizados, nós somos despojados desse corpo do pecado, que nos obrigava a agir de maneira errada. E muitas vezes nós nem sentimos nada. A Bíblia diz que a mulher adúltera, prostituta, ela acaba de comer
ela limpa os lábios e diz: não cometi maldade. A mulher prostituta não significa aquela que vive vendendo o seu corpo, ou adulta é aquela que traz o seu marido. Quando a Bíblia fala sobre a mulher, ela está falando sobre a igreja, individualmente sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa. Então, prostituição, ela antes de ser física, ela é espiritual. Está falando daquela pessoa que não vê por que não fazer isso, não pensar aquilo, uma mentirinha só, pequenininha, para trazer um lucro e por aí afora vai. Essa pessoa é uma pessoa prostituta, adúltera aos olhos de Deus. O velho homem, o corpo do pecado está dominando ela. E ela então faz aquilo que dá por instinto. E quando vê, ela já fez, e muitas vezes ela não vê maldade. Eu não vejo porque eu mesmo sendo cristão não posso tomar um chupinho, não posso ver um filme pornográfico, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Muita gente acha que não tem muito problema não. Está errado, hein? Tem que ser despojado do corpo da carne. Esse corpo da carne e também do corpo do pecado. E isso ocorre com o batismo. Tem uma outra bênção que é o sepultamento do velho homem. Isso aqui, eu gosto dessa parte aqui. Colossenses 2, versículo 12. Diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. No batismo, a nossa velha natureza, ela é sepultada, é o velho homem. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Por exemplo, quando eu aceitei Jesus, o meu espírito foi recriado, foi refeito. Eu vivia no pecado, eu vivia no erro, eu agia de maneira que não convinha, porque o espírito humano nasce velhaco, nasce contaminado, nasce dirigido pelo inimigo. Mas quando eu aceitei Jesus, o Senhor Deus pegou o meu espírito e o recriou, o refez, me deu uma nova natureza, a natureza dele. Mas e a velha natureza? Ele transformou ela em nova? Não, é o velho homem. Essa velha natureza habita dentro da minha pessoa. Então, dentro de mim há duas naturezas, a nova e a velha, velhaca, ladra. Imagine o seguinte, uma empresa tem dois sócios. Um é honesto e o outro é ladrão. O ladrão vai roubando o honesto e a empresa vai à falência. Qual dos dois vai ficar em miséria completa? Se você disse o ladrão, você errou. Quem vai ficar na miséria é o honesto. Por quê? Porque o ladrão roubava dele, punha o nome da esposa, de um conhecido, fez uma outra empresa, construiu uma casa, desviou o recurso. O honesto não, lutou e foi à falência. Bom, dentro de mim, se eu não passei pelo batismo, há duas naturezas, a antiga e a nova, o velho homem e o novo homem. O novo homem é honesto, criado à imagem de Jesus Cristo em Cristo Jesus. O velho homem é ladrão, é um picareta. Se os dois estiverem aqui, o velho vai passar a perna no novo. E o novo os dois vão à falência. Só que o velho sabe como fazer. O missionário Soares. Então, por favor, ora para esse velho homem sair de mim. Ele não sai por oração. Missionário, ora, manda ele embora. Ele não sai. Não, eu vou pedir a Deus fazer um jejum. Jejum não tira o velho homem. O velho homem só tem uma maneira de sair da sua vida. Só tem uma, é pelo batismo. Quando o pastor lhe pega, ele mergulha na água, depois de ter feito oração, e lhe tira, no ato de mergulhar, ali fica sepultado o velho homem. Meu irmão, o batismo é muito importante. O batismo tem uma importância gigantesca, é grande. Nós precisamos do batismo nas águas. Vou falar mais daqui um pouquinho sobre ele. E tem mais uma bênção. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestis do novo, para que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Então, no batismo, nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você vê a importância do batismo. Mas Romanos, capítulo 6, versículo 4, fala um pouquinho mais sobre esse assunto, do que é o batismo nas águas, das bênçãos que nós recebemos. Aqui diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo, ele é a ressurreição do novo homem. Ou seja, ele foi criado, mas ele não domina, porque tem um velho. O velho sendo sepultado, a pessoa sai das águas para esse novo homem aparecer e a pessoa poder andar em novidade de vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Mas muitos, as coisas velhas não passaram. Eles continuam em pecado. Eles continuam desligados de Deus. Por quê? Porque o velho homem está ali, não passaram para a água, e o novo ainda não pode assumir o domínio dele. O batismo é mais do que importante. Olha, se você já aceitou Jesus, procure um pastor e diga: pastor, batize-me nas águas, o mais rápido possível, porque eu não quero a velha natureza em mim. Aí você estará fazendo a vontade de Deus. Por falar em fazer a vontade de Deus, eu agora vou explicar então algumas coisas sobre o batismo. Missionário Soares, como é que o senhor batiza? Bom, eu batizo, eu tenho uma fórmula para batizar. Eu batizo nas águas, por imersão, mas eu, quando vou batizar, eu sempre ensino mais ou menos o que eu ensinei para você, e se tem perguntas eu tento responder, e a pessoa vai sabendo. Eu pego a pessoa, então mergulho a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro-me muito bem quando eu fui batizado, só não lembro o dia, não sei se foi 8 ou 12 de dezembro de 68. Foi o segundo domingo de dezembro do ano de 68. E eu tinha aprendido isso que eu passei para você. Eu fui sabendo o que era. Quando eu entrei no tanque de batismo, o meu pastor me perguntou: você está pronto? Estou, sim, senhor. Você aceitou Jesus como Salvador? Aceitei. Sabe das bênçãos? Sei. Então ele me pegou e disse assim: meu irmão, eu te batizo em o nome do Senhor Jesus, que é na ordem de Jesus, para remissão dos seus pecados, circuncisão do seu coração, despojamento do corpo da carne, despojamento do corpo do pecado, sepultamento do velho homem, para que você saia dessas águas para andar em novidade de vida. Aí ele disse: eu faço isso como ele me mandou, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse: amém. Ele pegou-me, enfiou-me nas águas e eu saí, olha, louvando a Deus, adorando a Deus, e eu recebi bênção daquele batismo. Agora, o senhor batiza criança? O batismo de criança é desnecessário. Para missionário Soares, se uma criancinha morrer sem ser batizada, ela é pagã, ela vai para o inferno. A Bíblia não fala nada disso. Quem inventou isso, inventou fora a Bíblia. Então não é bíblico, não é verdade. A criança já pertence ao reino de Deus. Não, mas eu tenho medo. Você não é firmado na palavra, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Agora, quando a pessoa cresce e tem juízo, aí sim ela tem que aceitar Jesus e ser batizado. O batismo de criança não tem valor por quê? Jesus disse o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Criança crê. O meu filho crê, mas crê no sentido amplo da palavra. Então, qual idade deve ser batizado? 8 anos? 12? 16? Depende. Se o seu filho já aceitou Jesus e serve a Jesus, verifique se o seu filho tem vida espiritual própria. Ou seja, se ele lê a Bíblia sem que você mande, se ele vai à igreja sem que você obrigue, se ele gosta de falar de Deus sem que você dê bronca nele, missionário, ele tem. Então essa pessoa tem vida espiritual própria. Então deve ser batizado. Agora, batizar, não se deve forçar, não. Eu lembro-me na igreja batista que eu pertencia,
eu tinha lá meus 11, 12 anos, e passou um pastor, fez um avivamento, e todos os garotos da minha idade, os meus primos, tudo foram se batizar. O meu pai na época me deu um conselho sábio: olha, você não está bem preparado, devia esperar um pouco. Eu então esperei. Aí quando eu tive entendimento, me firmei na fé, eu me batizei. E eu acho que todo mundo deve ser assim. No que eu soube, não sei se voltaram, todos aqueles primos haviam se desviado. O que adiantou? Se batizaram, mas não ficaram firmes com a palavra de Deus. E perderam a bênção completa. Meu irmão, a bênção é para continuar com a gente. Agora você pergunta, missionário Soares, eu me batizei, mas eu não sabia o que estava fazendo. Eu fui batizado? Não. Lhe deram um banho. Uma vez, eu posso ter dado outros banhos, a pessoa me enganou, mas uma vez eu dei um banho que eu sei que o responsável fui eu. A primeira vez que nós fomos batizar no Rio de Janeiro, quando essa obra começou, isso foi em 75, nós havíamos pregado, ganhado muita gente, todo mundo queria ser batizado. Aí nós marcamos no Rio, em Jacarepaguá, tem um local chamado Pau da Fome, pedimos emprestado um sítio muito bonito, e levamos ali as pessoas. A água descia da montanha, fazia uma piscina natural, continuava. Eu e o outro pastor batizamos 53 pessoas. Mas na sexta-feira, antes do batismo, caiu uma chuva no Rio, ficou sexta, sábado e domingo, chovendo direto. E o pessoal disse: não vai ter batismo? Não, nós vamos batizar. E oramos, Deus vai dar bom tempo. E realmente, ali em frente o sítio, o céu abriu e fez sol. Todo o rio chovia, menos ali. Enquanto batizávamos, estava fazendo sol. Quando eu batizei o último, o outro pastor tinha acabado de batizar, já tinha saído. Eu já ia saindo da piscina e chegou uma pessoa e disse: me batiza, eu cheguei atrasado, e o pessoal batiza, eu não queria batizar. Ele era de uma família que uma moça tinha sido liberta na igreja e tal. O outro pastor: batiza, Soares, não custa nada, tal, batiza. E eu batizei esse rapaz, debaixo de chuva. Não era para ter batizado, até isso foi sinal. Ele não ficou firme na igreja e saiu. Até zanguei com o pastor depois: irmão, você pediu batizar, por que você não desceu e batizou? Que coisa feia. Eu fiz um teatro ali, uma coisa, quer dizer, eu errei. E toda vez que eu errar, eu vou ter a hombridade de confessar que eu errei. Mas não devia ter feito. Aquele rapaz foi batizado? Não. Ele tomou um banho. Se você foi uma Maria como as outras, não sabia o que estava fazendo, a família obrigou, você quis, que achou bonito, não, você pensa bem. Agora, o batismo pode ser feito 1, 2, 3, 4 vezes? Batismo mesmo, não. Quando eu fui batizado na minha igreja, passou ali uma mensagem que trouxeram, uma falsa profecia, e os pastores todos foram batizados de novo. Os irmãos da mocidade, todo mundo. Eu era um dos líderes da mocidade e não fui. Um dos pastores veio e disse: olha, eu vou contar para o líder, ele vai brigar com você. Você tem que se batizar. Eu falei: eu não. Eu sabia o que eu estava fazendo. Mas por que o senhor se recusa a batizar? Entenda o seguinte: o batismo é a circuncisão no espírito. É o despojamento do corpo da carne. O despojamento do corpo do pecado. É o sepultamento do velho homem. É a ressurreição do novo homem. Ora, isso só pode ocorrer uma vez. Quando eu aceitei Jesus plenamente, eu fui recriado. O pastor me pegou, me mergulhou nas águas, o Senhor Deus marcou o meu espírito. Eu vou agora fazer um teatro. Um pastor vai dizer: ó Deus, eu batizo o irmão Soares para a circuncisão do coração. Deus vai: mas que brincadeira é essa? Já está circuncidado. Para o despojamento do corpo da carne, já não tem mais corpo da carne, já tirou esse vestido maligno. Despojamento do corpo do pecado, sepultamento do velho homem, mas que velho homem Deus vai dizer? Você está entendendo? Eu acho que eu estou brincando. Eu sei de uns pastores aí que foram a Israel, acharam bonito, um já batizou 4, 5 ou 10 vezes, toda vez que vai batiza. Ele está brincando com Deus. Meu irmão, batismo é uma vez só. Aceitar Jesus é uma vez só. Viver nesse mundo é uma vez só. Você não morre e volta, não. É uma vez. Então, eu, quando fui batizar-me, eu estava sabendo, eu estava cônscio do significado da responsabilidade. Me batizei, fui batizado, estou uma nova criatura, não neguei Jesus e não vou ser batizado de novo. Mas se a pessoa escorregar e pecar, entenda bem, quando a pessoa peca, a pessoa não tem que ser batizada de novo. A pessoa tem que pedir perdão a Deus pelo pecado.
A maior besteira que um pastor faz é mandar os pecadores, peçam perdão. Eles ficam lá, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, tal, perdoa dos nossos pecados, assim como perdoamos nossos devedores, tal. Isso não vale nada, meu irmão. Porque o pecador, ele está em pecado, ele nasceu em pecado, continua em pecado. Ele não tem que pedir perdão do pecado, ele tem que aceitar Jesus para poder sair do pecado. Agora, você, quem nasceu de novo, se eu pecar, eu digo, Pai, eu pequei. Perdoa-me. Porque o pecado é o seguinte, o pecado, ele não só magoa a Deus, não. O pecado faz a pessoa ficar unida com o diabo. Isso que é o pior. Quando um cidadão peca, ele se separa de Deus. A Bíblia diz isso. Quer saber onde? 1 aos Coríntios 6,16. Olha o que a Bíblia Sagrada fala sobre o pecado. Ela faz aqui uma comparação com a prostituição. Ela diz o seguinte, ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz-se um corpo com ela, porque serão dois, dois numa carne? Quer dizer, quando a pessoa une-se com o pecado, ele é um só espírito com o diabo. Você está entendendo? Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quando a pessoa se ajunta com Deus, é o mesmo Espírito. Então o pecado não pode continuar no nosso espírito, porque nós estamos ligados ao diabo. Você está entendendo? Você pecou, você ligou-se ao diabo. Se você não reconhecer o seu estado pecaminoso e não pedir perdão a Deus, não tem jeito. Você vai continuar no pecado. Agora, porém, presta atenção. Se você pecou e você vai dizer, Deus, eu pequei, eu errei, o que é que acontece? Na que você confessa que você pecou, que você errou, você reconheceu e pediu perdão, Deus então perdoa você. Você é separado do diabo. Mas a coisa está tão recente que parece que você está separado só 1 milímetro. Você ainda sente o pecado, só que aí você fica chateado, Deus, enojado, por que eu pequei? Vem aquele remorso, aquela tristeza e você chora. Mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando e você vai melhorando. E vai melhorando, e vai melhorando. Até que você está tão longe do pecado que você se alegra e você agora está vivendo na presença de Deus. Entendeu? O que mais eu poderia falar sobre o pecado? Bom, missionário, a pessoa amigada, ela pode ser batizada? Toda a situação tem que ser estudada por uma autoridade espiritual. Um pastor, ele é uma autoridade espiritual. Você deve, se for o seu caso, procurar o pastor. Eu vou lhe contar um caso. Por exemplo, se você, mês passado, vivia com uma pessoa, esse mês está com a outra, o mês que vem provavelmente com outro, ou o ano passado, esse ano, o ano que vem, você está em prostituição. Aí não tem jeito, você tem que abandonar essa vida pecaminosa. Mas eu soube de um caso, isso eu soube há 20 anos, e já tinha 40 anos, então tem 60 anos isso. No Rio de Janeiro, um cidadão casou-se há 60 anos atrás. Com 17 dias de casado, a mulher o abandonou e foi morar com outro. Ele ficou sozinho. Nenhum deles era de Jesus. Os dias foram passando, ele conheceu uma moça, namorou um pouco com ela, contou a situação. Ela também era solteira na época e resolveu ir morar com ele. E aí viveram como marido e mulher. Tiveram filhos, os filhos cresceram, tiveram netos, os netos cresceram, estavam a ponto já de ter bisneto. Ele vai a uma igreja e se converte, igreja evangélica tradicional. Muito simpático ele, leva a sua esposa, os filhos, leva os netos, toda a família se converteu. O pastor ficou feliz, ganhou uma família toda para Deus e marcou o batismo. Mas quando estão ali para batizar, o pastor então faz umas perguntas e o rapaz confessa, não, nós não somos casados, e contou a história. O pastor então batizou os filhos, os netos e disse, olha, você eu não posso batizar. Para eu batizar você, você tem que largar essa sua mulher e voltar
há 40 anos atrás e procurar aquela com quem você casou e voltar a morar com ela. Pode uma coisa dessa? Quem era a mulher desse homem? Aquela moça que foi infiel e que arranjou um outro e passou 40 anos no pecado? Ou aquela outra que só teve ele como marido, que lhe deu filhos e os filhos lhe deram netos? Família perfeita, vivendo em perfeita paz. Bom, de direito era aquela primeira, mas de fato era a segunda. A Bíblia diz que você tem que vir como foi chamado. Se houver a oportunidade de regularizar, a situação regularize. Por isso que eu estou falando, cada caso é um caso. Se você, o mês passado, teve um, hoje tem outro, o mês que vem outro, você é uma pessoa adúltera. Agora, se você já estava amaziado, antes de aceitar Jesus, vivendo como marido e mulher, podendo casar, ambos eram solteiros, casem-se. Não eram, vamos regularizar a situação. Mas nesse caso, o batismo é permitido. Agora, tem pessoas que acham que não, cada um cuide da sua casa, eu cuido da minha, eu vou dar conta do meu ministério a Cristo. Esse cidadão, eu batizaria ele tranquilamente nas águas, e sem nenhum pingo de remorso. Agora, casos que é em pecado, e depois que a pessoa é salva, ele pode deixar? De preferência não, porque olha, mesmo que ele foi traído, a Bíblia diz que o amor, ele passa por essas coisas. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor, ele leva a pessoa a uma plena libertação. Então a pessoa tem que acordar, tem que despertar e não deixar que o pecado a leve, o pecado a engane, o pecado faça com que ela saia da presença de Deus. Teria mais alguma pergunta, missionário Soares? Então, eu acho que é basicamente o que eles me perguntam. Missionário, tem uma outra, me perguntaram um dia desse. Eu fui batizado na igreja Mórmon, vale? Não. A igreja Mórmon não é evangélica, eles têm um outro livro que para eles tem tanto valor quanto a Bíblia, que é uma mentirada. No meu livro, Os Profetas das Grandes Religiões, eu falo sobre o fundador do mormonismo, o Joseph Smith, como é que ele conseguiu isso, e dou ali uma luz sobre aquilo. Então nós não reconhecemos, como também o batismo na igreja chamada, na seita chamada Testemunho de Jeová. Isso para nós não é evangélico, não tem nenhum valor. Agora, se você já aceitou Jesus como Salvador em qualquer igreja que prega a palavra de Deus, se você conscientemente passou pelas águas e foi batizado nas águas, você então não tem por que ser batizado de novo. Você pode recusar, como eu recusei. Queriam que eu me batizasse. Não, tem que se batizar. Não. Eu, quando batizei-me, eu sabia o que estava fazendo. Então, o batismo de criança não vale nada. Absolutamente nada, espiritualmente falando. Tem um valor social. A Igreja Católica, a Presbiteriana, Metodista batiza. Alguns têm que fazer até curso, levam padrinhos, veste a criança bem bonitinha, faz uma cerimônia, mas aquilo ali é religioso, não tem nada a ver com a Bíblia. E eu estou falando de Bíblia, da palavra de Deus, estou pondo você dentro da palavra de Deus. Vamos esquecer o que os homens falam. Uma vez um cidadão, ele é de uma igreja dessa que batiza, e ele chegou perto de mim, e ele é teólogo, metido a saber muitas coisas, e disse: missionário Soares, eu vou lhe falar uma coisa, que o senhor pode tornar-se no maior líder do Brasil, sua igreja superlotada de pessoas. E eu comecei a querer rir, mas segurei, porque eu acho que quem tem que me ensinar é o Espírito Santo, e não um homem desse. Inclusive ele é fracassado, nunca teve uma igreja, as igrejas que ele ajudou, igreja pequenininha e tal, mas tudo bem. Foi, diga, irmão, qual é o assunto? Olha, batize criança. O senhor não sabe o valor que os pais dão para o batismo de criança. E batismo não tem problema não, batismo é uma brincadeira mesmo. Eu falei, não, o senhor está enganado. O batismo, pelo menos 5 bênçãos principais, tem 6, eu posso falar de 8 bênçãos, 10, mas pelo menos 5 principais acontecem no batismo. E eu não vou, de maneira nenhuma, negar a palavra de Deus. Não, o senhor batiza, as mães vão vir e vão ficar firmes. O senhor faz um cursinho, exige, tem que fazer tal. O senhor vai ver. Eu falei, não, irmão, se é para mentir, eu vou ter sempre a minha igreja vazia, mas não vou mentir de maneira alguma. Porque eu não estou num campeonato para ver quem é que tem mais pessoas. Não, isso é besteira. Eu estou, sim, num trabalho sério, para dar aquilo que Deus me ensinou para as pessoas.
se eu construir 1000 igrejas, se eu tiver uma reunião de 1 milhão de pessoas por dia, por semana, por mundo afora, eu não vou ser mais importante para Deus do que sou. Na verdade, eu não tenho importância nenhuma. Eu quero que Deus me permita que eu possa traduzir a palavra. A importância que eu tenho é porque Jesus opera em mim. De mim mesmo eu não tenho importância nenhuma. Alguma, né? Eu tenho que dar a palavra, ensinar as pessoas a palavra e levá-las ao entendimento. Isso é a coisa mais certa desse mundo. Tá bom? Bom, eu falei sobre batismo, mas eu não poderia deixar agora de fazer a oração da fé. Eu creio que muitas pessoas que estão me assistindo estão passando necessidades, precisam do poder de Deus, e eu vou estender aqui a minha mão. Se você quiser a minha oração, eu convido você a vir, colocar a sua mão juntamente com a minha, e fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Você quer a minha oração? Então coloque a sua mão, vamos orar agora, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Nosso Deus e nosso Pai, estamos neste momento entrando em Tua presença e chegamos, ó Deus, para tomar posse da bênção que nos pertence, é nossa. E eu te peço, olha, veja, contempla as milhares de pessoas que estão espalhadas pelo país. Meu Deus, pessoas que estão agora assistindo a uma cópia desse programa numa fita de vídeo e que precisam da Tua graça. Meu Deus, eu sei que a Tua palavra garante que o Senhor não sonega nenhum bem àqueles que procuram o Senhor. Eu sei que o Senhor quer, porque quer abençoar essas pessoas. Oh, meu Deus, e eu invoco o Teu poder agora. Venha, poder de Deus. Eu quero ver essa multidão de pessoas curadas, libertas, transformadas. Pai, eu quero ver o Senhor operando agora. Meu Deus, eu vou usar a Tua autoridade, o Teu poder, e nós vamos desfazer feitiçaria, bruxaria, macumbaria, obra do inferno que está nessas vidas. Pai, eu tenho certeza que a Tua palavra não perde uma batalha, e em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, o mal tem que sair. Eu agora invoco o Senhor. Oh, o poder de Deus venha e comece a atuar nessas pessoas, destruindo desde o alto da cabeça a planta dos pés todos os males. E meu irmão, agora em nome de Jesus Cristo, coloca a sua mão sobre a doença, sobre a enfermidade. Como ministro da palavra de Deus, eu agora me dirijo a esse mal e eu digo: diabo, acabou, espírito imundo, acabou. Você é obrigado a me obedecer, você é obrigado a me atender. Como ministro da palavra de Deus, eu quebro o seu poder sobre essa pessoa e eu digo: acabou, Satanás. É uma ordem, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno agora, eu lhe mando, bata em retirada, vai embora todo o sofrimento, vai embora toda a miséria, vai embora toda a obra do inferno, em nome de Jesus Cristo. Está quebrado todo o poder do diabo, e solte essa pessoa, e eu proíbo você de derrubar essa pessoa, e sai agora, sai a doença das vistas, sai a doença do ouvido, sai a catarata, sai a glaucoma, sai a doença do estômago, doença das pernas, dores, infecções, inflamações, sai toda a perturbação. Diabo, eu amarro toda a sua ação e ordeno: sai, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu louvo, eu agradeço ao Senhor. Obrigado, obrigado e amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Orou com fé, levante a cabeça, não aceite o fracasso, porque você é de Deus e o mal não pode dominar mais você de maneira alguma. Viva nessa liberdade, em o nome de Jesus Cristo, eu te abençoo.